Entra em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe. Na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Debate Santástico. Debate Santástico. E no comando tem ele, Marcão. Marcão, varanda! Marcão, varanda! Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos nesta quinta-feira, dia 6/10/2022, para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o Santos perdeu ontem para o Atlético Mineiro por 2-1, hein? O Santos perdeu, vamos falar muito, repercutir esta derrota do Santos. Mais uma no Campeonato Brasileiro, mais uma no comando Orlando Ribeiro. 4 jogos do Orlando Ribeiro, 3 derrotas, 1 vitória. Preocupa, claro, o desempenho ruim do Santos, mais do que o resultado. Vamos falar do péssimo desempenho do Santos, né? O Santos que ontem até criou algumas oportunidades, desperdiçadas pelo Marcos Leonardo, na maioria das vezes, mas o Atlético Mineiro dominou, em especial, o segundo tempo. Primeiro tempo, até certo ponto equilibrado, o Santos ligeiramente melhor, mas na segunda etapa, um total domínio do Atlético Mineiro. E olha, o Santos Futebol Clube sai mais uma vez com um resultado amargo e quebra aí um tabu de 13 anos, né? Quebra aí um tabu de 13 anos, é mais um recorde quebrado negativamente pela diretoria do Santos, pelo presidente Andrés Ueda. Faziam 13 anos que o Atlético Mineiro não ganhava na Vila Belmiro, foi a Vila Belmiro ontem e fez a festa do seu torcedor. Vamos falar muito sobre o Peixe, já estou ao lado dele, do Lucas Rato. Hoje, especialmente, não estamos ao vivo, gravamos o programa um pouquinho antes de colocar no ar, por uma questão particular, né? Eu tenho um compromisso inadiável hoje, por volta do meio-dia, então não consigo fazer o programa ao meio-dia, não conseguiria fazer o programa ao meio-dia. Por isso gravamos aqui um pouquinho antes, mas hoje não teremos, portanto, o WhatsApp. A galera que está se comunicando no chat, um grande abraço para todos vocês, né? Um carinhoso abraço para todos vocês que estão curtindo o Varanda Futebol Debate e quero agradecer a audiência de ontem da transmissão do Varanda Futebol Debate, mais uma vez espetacular, né? Mesmo com o jogo sendo transmitido em TV aberta, os números foram espetaculares do Varanda Futebol Debate, o que mostra mais uma vez o carinho de todos vocês e o reconhecimento do trabalho do canal Varanda Futebol Debate. Foi uma super live, né? Uma live grande, de mais de 5 horas de transmissão, pré-jogo, transmissão da partida, pós-jogo e também os vestiários. Olha, espetacular a live do Varanda. Infelizmente, o resultado mais uma vez não veio para o Santos Futebol Clube. Vamos falar muito sobre isso. E ao meu lado, eu já estou com ele, o queridinho da galera, o setorista do Peixão. Vamos chamá-lo, hein? Vamos chamá-lo na varanda mais famosa do Brasil. Alô, alô! Lucas Rato, o setorista do Peixão. Fala, Marcão, uma boa tarde, um grande abraço, uma boa tarde para a Nação Santista, todos os varandeiros aí que vão nos acompanhar e um grande abraço aí para toda a Nação Santista, realmente. O Santos, Marcão, que na noite de ontem realmente acabou não saindo com a vitória, saiu derrotado. Como você disse, acabou o Atlético quebrando um tabu de 13 anos. O Atlético Mineiro não vencia o Santos na Vila Belmiro desde 2009 e ontem o Galo acabou saindo com a vitória. Vamos repercutir a partida de ontem, trazer informações de Soteldo, de Bauerman. Soteldo realmente preocupa e deve ficar fora por alguns jogos do Santos. O Santos que deve ter alguns desfalques para a partida contra o Juventude. O Santos que acabou perdendo algumas posições no Campeonato Brasileiro com a derrota de ontem, Marcão. Perfeito, Lucas Rato. Olha, um dia triste para o torcedor santista mais uma vez, né? O torcedor santista, ele tá convivendo com fracassos recentes, né? Então, falar que estamos tristes é chover no molhado, infelizmente. É essa a vida do torcedor santista há alguns anos, né? Aliás, em especial desde que o presidente Andrés Ueda assumiu o Santos Futebol Clube. O Santos é 13º colocado,
pode perder mais uma posição hoje, pular para chegar na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro se o São Paulo vencer a sua partida. O São Paulo que tem 2 jogos a menos do que o Santos, né? O São Paulo tem 2 jogos a menos do que o Santos Futebol Clube e o 14º colocado, ele não se classifica para nada, nem para Libertadores, nem para a Copa Sul-Americana. Ontem o Santos praticamente deu adeus a qualquer esperança de Libertadores da América. O Santos praticamente deu adeus. Primeiro pelo resultado e outra pelo que não vem jogando, né? Falávamos aqui no pré-jogo, falávamos no vídeo do canal, né, sobre o risco deste meio-campo do Santos Futebol Clube com Luan e com Carlos Sanches. Olha, se analisarmos o que foi o jogo no primeiro tempo, foi até melhor do que o esperado em termos de marcação. O Santos não sofreu tanto como imaginávamos com o Carlos Sanches e o Luan, né, com pouca proteção no meio-campo. Mas no segundo tempo, e lembrando, Carlos Sanches e Luan não criaram absolutamente nada no primeiro tempo, né? Eu até vi um varandeiro falando, mas eles não comprometeram, Marcão. O Luan não comprometeu, mas não é questão de comprometer, ele tem que jogar. Não é questão de não errar, né? É questão de não participar do jogo, é questão de não criar absolutamente nada. O Carlos Sanches é um jogador já em declínio de carreira, né? Teve até uma boa oportunidade onde ele bate de primeira, poderia ter sido um bonito gol, mas é muito pouco, né? É muito pouco para um meio-campo do Santos Futebol Clube que não consegue criar uma jogada, elaborar uma jogada por dentro. E aí o grande erro do Orlando Ribeiro ontem, né? É ter insistido com esse meio-campo que já não havia dado certo contra o Inter, sabendo que dificilmente nós teríamos uma dinâmica de jogo desses dois jogadores diferente, porque é perfil do Luan. É perfil do Luan. Eu falava com o Lucas Rato, voltando de Santos para São Paulo ontem, né? O Luan, ele pode até ser trabalhado com um bom treinador para fazer o que o Ganso faz no Fluminense. Mas ele precisa melhorar muito. O Ganso tem uma noção do jogo absurda, espetacular, sai jogando de trás, tem essa confiança, é o organizador do time. E o Luan não consegue fazer ainda esse papel. Ele pode mais à frente fazer esse papel, ou no Santos, em outro time. E não foi isso que vimos. O que vimos é o Luan tentando ser um meia ontem, com muito pouca mobilidade, né? Não conseguindo realmente se desmarcar, recebendo pouquíssimas vezes a bola, e saiu ontem muito mal, né? Só não foi vaiado. Mas o Luan ontem fez uma partida horrorosa. Idem para o Carlos Sanches, né? Que continua jogando ali pela direita, não tem velocidade para fazer realmente jogadas ali pela linha de fundo, né? Então, é um jogo do Sanches e do Luan muito burocrático. E o Orlando Ribeiro não enxergou isso. O Santos, que fez uma partida regular no primeiro tempo, ligeiramente melhor do que o Atlético Mineiro, poderia inclusive ter saído vencendo a primeira etapa se não fosse os gols perdidos pelo Marcos Leonardo, na maioria das vezes com nenhuma jogada criada pelo meio campo, tudo bola longa, né? A maioria das bolas que o Marcos Leonardo recebeu tiveram origem de bolas longas, né? Aquela ligação direta. E o Marcos Leonardo teve algumas oportunidades em bolas cruzadas, uma bola cruzada ainda no primeiro tempo pelo Lucas Braga, era só ele cabecear para o gol, cabeceou mal. Depois nós tivemos bola do Felipe Jonathan, enfim, uma série de oportunidades do Santos criadas para o Marcos Leonardo, pelas pontas, né, pelas beiradas, repito, não pelo meio campo, ou era ligação direta, ou era jogada trabalhada pelas pontas do gramado. E nada, o Marcos Leonardo ontem perdeu gols incríveis. Claro, existe o mérito do goleiro Everson, existe. Mas se você reparar os lances, a maioria das finalizações do Marcos Leonardo foram em cima do Everson. Foram em cima do Everson. Ele teve um grande posicionamento, o Everson, não estou falando que foram defesas fáceis, não, pelo contrário, mas o Marcos Leonardo facilitou em grande parte as defesas do bom goleiro Everson, que era muito criticado quando atuou no Santos Futebol Clube. Então, primeiro tempo 0-0, voltamos para o segundo tempo com a mesma equipe e pasmem. O Santos foi dominado na segunda etapa pelo Atlético Mineiro. E aí o Orlando Ribeiro demora 25 minutos para fazer a primeira substituição, para tirar o Luan e depois tirar o Carlos Sanches. Então, a responsabilidade em grande parte do resultado de ontem e do péssimo desempenho do time no segundo tempo é sim do Orlando Ribeiro. Mesmo não tendo grandes peças no banco de reservas, ele tem que tentar algo novo. Não dá para continuar insistindo, o Santos morreu no gramado na segunda etapa, a bola não ficava no pé. Eu falava com o Lucas Rato durante a partida e com todos vocês que estavam acompanhando a transmissão do Varanda, nós tivemos um replay da partida contra o Atlético Paranaense, um replay.
Naquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Santos não jogou nada no segundo tempo, venceu o jogo por 2-0 e falávamos naquele dia que os erros encobrem, que a vitória encobre muitos erros. Lembram disso? Muitos torcedores saíram anestesiados com o Luan e a gente falava, o Luan não jogou essa bola toda, ele fez o gol, deu um toque ou outro de qualidade, porque ele tem qualidade no passe, isso é inegável. Mas aquela vitória contra o Atlético encobriu muitos erros daquele mesmo dia. E ontem nós vimos o videotape do segundo tempo contra o Atlético. Um domínio total, absoluto do Atlético Mineiro. E tem sido esta a tendência do Santos jogando em casa. O Santos não consegue ficar com a bola. O Santos ontem teve menor posse de bola. Então, do que adianta você ter 2 meias de qualidade técnica se você não consegue ficar com a bola? Então não adianta nada. E aí, isso foi amadorismo do Orlando Ribeiro, né? Eu tô vendo aqui, eu tava vendo a entrevista coletiva, e o Orlando Ribeiro, ele disse o seguinte: desempenho foi bom. Orlando, que jogo que você viu, Orlando? Que jogo que você viu? Acredita no seu potencial, acho que você tem potencial para ser um bom treinador mais à frente. Não está pronto ainda para ser treinador do Santos, talvez fique até o final do ano. Mas que jogo que você viu, Orlando Ribeiro? Especial no segundo tempo. Por que demorar 20, 25 minutos para fazer o óbvio? Então, eu coloco sim na conta do Orlando Ribeiro ontem grande parte da responsabilidade da derrota. O elenco é fraco, o presidente é fraquíssimo, é o pior presidente da história do clube. Agora, o Orlando ontem foi muito mal à beira do gramado, Lucas Ato. Marcão, ontem o desempenho do Santos realmente não foi bom. Não foi bom o desempenho do Santos ontem. Na terça-feira, no Santos Total, a gente fez uma projeção de pontos, né? E aí eu tinha dito 10 pontos para o Santos. No debate Santástico, quando a gente já descobriu a escalação, quando a gente viu a escalação, aí eu coloquei um empate com o Santos com esse jogo contra o Atlético Mineiro, porque esse meio-campo do Santos eu não via que o Santos iria sair com a vitória, porque o Orlando Ribeiro acabou insistindo nesse mesmo meio-campo, né, com o Luan e com o Carlos Sanches, só o Rodrigo Fernandes, que é um baita meio-campista ali na marcação, porque o Camacho estava suspenso. Mas o Santos com esse meio campo, com o Luan e Carlos Sanches, eu não via que se conseguiria sair com a vitória, porque jogou mal contra o Atlético Paranaense, mas conseguiu sair com a vitória porque o Felipão acabou colocando um time ali para testar os jogadores, colocou ali atletas para testar por conta da final da Copa Libertadores da América, e aí contra o Internacional, que era um time um pouquinho mais qualificado, o Santos já não conseguiu sair com a vitória, e o Sanches e o Luan já não haviam jogado bem novamente. E aí o Orlando Ribeiro insistiu, deu sequência para esses dois jogadores juntos, realmente não deu certo. O Atlético Mineiro tocou a bola, tomou conta do jogo, teve alguns momentos que não levou perigo, que o jogo ficou muito igual, que o jogo ficou muito truncado, ficou de muita marcação, mas o Atlético Mineiro tem um ataque letal, né? Tem um ataque de muita qualidade, um meio-campo de muita qualidade. Aí na primeira oportunidade que teve, que foi ali na bola com o Hulk, que ele ganhou livre na grande área, pôs um erro do Felipe Jonathan, né? Então, por torcedor que critica muito o Lucas Pires, se fosse o Lucas Pires, se fosse o Natan ali naquela bola, ia cair o mundo em cima desses dois atletas. Se fosse o Auro, mas o Felipe Jonathan, não vi críticas em cima do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan fez uma boa partida, mas ali acabou errando ali num lance crucial. Então é isso, Arcão. O Atlético Mineiro, com um lance, conseguiu fazer o gol com o Hulk, ditou o ritmo do jogo. O Santos consegue ali um empate com o Ângelo, Marcos Leonardo, num pênalti, e logo em seguida muita desatenção, né? Uma bola, uma casquinha do Allan Kardec, e o Natan acaba cometendo um pênalti bobo na grande área, logo após o Santos empatar o jogo. Aí é um banho de água fria, né? E o João Paulo leva muito azar também, defende o pênalti, a bola acaba entrando, ele dando rebote para dentro do gol. Então é isso, acho que tem que acender o sinal alerta, né, o sinal amarelo para o Santos, porque pode cair para a 14ª colocação, como você falou no seu destaque, Marcão. O Santos pode nem se classificar para uma Copa Sul-Americana, porque essas são as posições, né, dali da 16ª, 15ª e 14ª colocação. São 3 posições que não levam a lugar nenhum, nem Libertadores, nem Copa Sul-Americana, e o Santos precisa acender esse sinal de amarelo. Tem na próxima partida o Juventude e precisa desempenhar um melhor futebol, porque ontem ficou devendo novamente. Marcos Leonardo não pode perder o tanto de gol que perdeu. Jogou muitas bolas em cima do Everson. O Everson é um baita goleiro, isso a gente não tem dúvida. Fez uma boa partida, uma baita partida, pegou demais, mas o Marcos Leonardo também o ajudou muito, chutando muitas bolas em cima dele. Então é rever tudo isso para o jogo contra o Juventude, um jogo que o Santos vai ter alguns desfalques. Perfeito. Acho que o sinal de alerta nunca esteve desligado desde o momento que o presidente Andrés Rueda assumiu o clube, né? Esse sinal de alerta no Santos nunca esteve desligado. E se esteve desligado, desligar errado.
Porque a grande realidade é que o Santos, desde o início do ano passado, você tira a Libertadores da América, né? Que o Santos disputou a final com o Palmeiras, depois daquele jogo é só tormento, né? É só tormento. Eliminação precoce na Libertadores do ano passado, eliminação na Sul-Americana para o fraco Libertad, depois perdemos a Copa do Brasil, nós tivemos quase o rebaixamento no Campeonato Paulista, ficando fora da primeira fase, né? A 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com o risco de cair o ano passado, e este ano o filme se repete, né? Se repete com uma campanha um pouquinho melhor do que o ano passado, um pouquinho melhor. Neste momento a classificação do campeonato aponta por uma colocação pior do que a do ano passado, mas se lembrarmos, né, o ano passado nós sofremos mais, né? O risco de rebaixamento o ano passado era muito maior do que este ano. Este ano nós estamos com 37 pontos, o Cuiabá, que é o 17º colocado, que é o primeiro que entra, tem 30 pontos. Então a diferença é 7 pontos. Em 8 jogos, tirar 7 pontos para um time como o Cuiabá é muito complicado. Então, eu repito aqui, posso estar sendo otimista demais, mas a situação do Santos ela é até certo ponto confortável. Se o Santos vencer mais um jogo e o empate em 8 partidas, o Santos está fora da zona de rebaixamento. O Santos a não ser que o Cuiabá faça uma campanha agora de campeão, que não vai fazer. A não ser que o Cuiabá faça uma campanha de campeão a partir de agora e ganhe lá 70% dos seus jogos, 70% dos seus pontos a disputar no Campeonato Brasileiro, e dificilmente isso vai acontecer. Então, eu não acredito em termos de rebaixamento, não acredito realmente. Agora, o time do Santos é um time de Série B. O time do Santos hoje é um time de Série B. E repito, a preocupação, a manutenção do sinal de alerta ligado é preciso manter. É preciso manter. E o que me preocupa demais é que faltando 3 meses para o início da temporada, aliás menos, né? Porque a temporada 2023 ela começa dia 15, dia 16 de dezembro. Faltando aí pouco mais de 2 meses para o início da temporada 2023, nós não temos um treinador, nós não temos um executivo de futebol, nós não temos uma comissão técnica, nós não temos um cara capacitado na gestão do clube. Então, meu amigo e minha amiga curtindo o Varanda Futebol Debate, é triste hoje saber o que acontece no Santos Futebol Clube, né? Falava muito sobre isso ontem no pós-jogo, não é novidade, e o que mais me preocupa é o movimento de poucos conselheiros que realmente tentam argumentar com o presidente Andrés Ueda, que vive no mundo de Bob. O presidente do Santos Futebol Clube vive no mundo dele, no mundo de Bob. Para você tirar essa dúvida, é só você acompanhar o que fala o presidente Andrés Ueda nas suas entrevistas, o que ele falou ontem na reunião do conselho, falando que acredita no retorno esportivo do Zanocelo, falando que o Camacho não é um Beckenbauer, mas é um bom jogador e é barato. Então esse é o presidente do Santos, né? Que não cansa realmente de errar, que aceita trazer o Luan, e repito, olha, eu não tenho nada contra o Luan, hein? E fiz isso, falei isso ontem no pós-jogo. A torcida do Santos não pode fazer com o Luan o que fizeram com o Tardelli. O Tardelli, ano passado, não tinha culpa de ter sido contratado pela diretoria do Santos. E a mesma coisa vale para o Luan. O Luan estava no Corinthians, encostado, e o Santos foi lá e trouxe o Luan. Numa conversa que durou 7 minutos, entre o competente Duílio do Corinthians e o incompetente Andrés Ueda do Santos. E claro, numa conversa entre o incompetente e um competente, sempre o competente leva melhor. E o competente era o Duílio. Ele tirou um problema do Corinthians e jogou o problema para o Santos, gestionado pelo incompetente presidente do Santos, Andrés Ueda. A única solução do Santos, repito, é afastar urgentemente o presidente Andrés Ueda do futebol. Eu não estou nem discutindo aqui renúncia, impeachment, não estou nem discutindo isso. Eu estou discutindo a necessidade de afastar urgentemente o presidente Andrés Ueda do futebol. Já é sabido por todos que o orgulho do presidente, o excesso de prepotência, não permite com que ele renuncie, não permite com que ele entregue o cargo. Ele vai até o último dia da gestão dele e vai continuar vendendo sonhos e ilusões ao torcedor. Agora, será que o Santos aguenta
mais 15 meses de Rueda? Será que você, torcedor santista, aguenta mais 15 meses de Andrés Rueda no comando do clube? Vimos ontem torcedores saindo chorando da Vila Belmiro. Muitos mandaram mensagem para mim que desceram as escadas chorando da Vila Belmiro. O quanto nós estamos perdendo de imagem, o quanto nós estamos perdendo de torcedores mirins, de possíveis novos torcedores. O prejuízo esportivo é incalculável. O prejuízo à imagem do clube é incalculável. Ontem nós tivemos apenas 9.200 torcedores na Vila Belmiro para uma renda superior a 300 mil reais. Vai sobrar 100 mil reais para o Santos Futebol Clube. Numa gestão incapaz, eles não conseguem nem discutir o aumento da bilheteria, que hoje é uma das principais receitas de um clube de futebol. O presidente prefere colocar na conta da CBF e do calendário a impossibilidade de colocar o Santos para jogar em São Paulo. Ele não tem o mínimo poder de negociação com a CBF, com o Ministério Público e com a polícia para criar uma agenda de jogos do Santos em São Paulo. Ele coloca na conta da CBF, olha, a CBF divulga de 7 a 7 jogos, por isso eu não consigo mandar jogos em São Paulo. Porque quando joga Corinthians, Palmeiras e São Paulo, eu fico inviabilizado de jogar em São Paulo. Esse é o discurso do presidente fraco, que não tem um planejamento, que não tem um plano de ação, não tem nada. Qual que é o plano de ação da gestão do Santos Futebol Clube? Não existe. Não existe. É só vender ilusões. É só vender ilusões para a mídia, como por exemplo foi a questão Marcelo Bielsa. Que aquilo foi uma vergonha. Trouxemos a informação, porque a informação ela existia, mas era sabido por todos que não ia dar em nada. A informação não era mentirosa, a informação era verdadeira. Agora, o Santos, da forma que está, não pode sequer pensar em Marcelo Bielsa. O Bielsa não merece o Santos. Marcelo Bielsa, um dos maiores treinadores do mundo, não merece o Santos de Andrés Rueda. Vou até corrigir aqui. Ele merece o Santos, mas não merece esse Santos de Andrés Rueda. Aí não. Aí é faltar com respeito com Marcelo Bielsa. Nós ligamos para Sampaoli. Nós ligamos para Sampaoli antes de trazer o Lisca. Alguém acha, alguém imagina que o Sampaoli, que hoje foi anunciado no Sevilha da Espanha, aceitaria treinar essa bagunça chamada Santos Futebol Clube? Claro que não. Talvez somente o presidente Andrés Rueda. E ele está ligando para todo mundo para quê? Para passar uma imagem negativa ou para fazer relacionamento? Qual que é o discurso do presidente Andrés Rueda? Será que quando ele liga para alguém, ele fala que pegou o Santos devastado, que as péssimas gestões do clube no passado deixaram o Santos desta forma, que aos poucos ele está colocando o Santos em ordem? Será que ele chora no telefone? Por que ninguém aceita hoje trabalhar no Santos? Quantos nãos nós vimos aí nos últimos meses? De executivos, de jogadores, de treinadores. Por que o honesto Andrés Rueda não consegue convencer ninguém? Será que a gestão dele é tão boa como ele fala? Ou será que o discurso dele é ruim demais e não consegue vender absolutamente nada? Acho que sim. Acho que as duas respostas são verdadeiras. Lucas Rato, o Santos praticamente está chegando ao fundo do poço. Parabéns à diretoria do Santos por ter conduzido o Santos, um dos maiores times da história do futebol brasileiro, se não o maior, para o local que vive neste momento. O Santos chegou ao fundo do poço, Lucas Rato. É calamitosa, Marcão, a situação realmente do Santos. O que aconteceu no ano passado, a gente falava, não é possível que a diretoria vá cometer os mesmos erros da temporada de 2021 na temporada de 2022, e é o que acontece. O Santos entrou em quatro campeonatos de pontos que tem rebaixamento, e nesses 4 campeonatos o Santos brigou para ficar na primeira divisão. Não brigou ali para disputar o título, não brigou para ir para as cabeças, para ganhar um título realmente. Não, isso não aconteceu. O Santos no Campeonato Paulista do ano passado chegou até a última rodada
disputando para não cair para a Série A2. No Campeonato Brasileiro, a mesma coisa, ficou ali a zona do rebaixamento algumas rodadas, aí chegou o Fábio Carille e aí o Santos conseguiu terminar o campeonato na 10ª colocação, mas passou muito sufoco. Aquele jogo contra o Grêmio ali foi um jogo de redenção ali com o gol do Wagner Leonardo, foi um momento ali que a torcida voltou aos estádios, ali a torcida também ajudou o Santos a sair daquela situação, então aquele jogo foi um jogo chave para o Santos ficar na primeira divisão do ano passado. Esse ano chegou até a última rodada novamente no Campeonato Paulista, disputando para não cair para a segunda divisão, para a Série A2. E esse ano só não entrou na zona do rebaixamento. Não está disputando para cair para a segunda divisão, mas também não está disputando o título, não está disputando para ganhar uma vaga na Libertadores. O time, mais uma vez, foi montado de forma errada, com jogadores de qualidade duvidosa, não trouxe jogadores pontuais, jogadores para dar resultado mesmo, um ou outro, como Maicon, Bauerman, Rodrigo Fernandes. Aí o Santos ali no ataque, nessa janela de transferências, trouxe o Soteldo, mas a maioria dos jogadores são jogadores de qualidade duvidosa, que o treinador olha para o banco e precisa colocar. Jogadores que tá no elenco e você precisa colocar, precisa relacionar. Então, às vezes, o técnico também não tem o que fazer. E aí o Santos vai chegar mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro, faltam aí 8 rodadas e tá nesse limbo de tabela ali, 13º, 14º colocado, e aí vai subir uma posição, descer uma posição, e vai ser assim até a última rodada contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Santos viu, por exemplo, o Fortaleza, que o Santos vai enfrentar na última rodada, que estava na zona do rebaixamento, o Lanterna, ultrapassando, indo lá para 9º colocado. Então realmente foi o que aconteceu nesse ano, mais uma vez, foi lamentável na equipe do Santos, e vamos ver como que vai ser o ano de 2023, como você falou, Marcão, a temporada começa daqui 2 meses, né, a pré-temporada, como que vai ser montada essa equipe, quais vão ser as pretensões da equipe no ano de 2023, uma equipe que ainda não tem técnico e também não tem executivo de futebol. Perfeito, um presidente que administra o clube através de uma planilha, né? Futebol, presidente, não é uma ciência exata, né? Futebol não é uma grande planilha bem elaborada, não é isso, né? Nós tivemos aí a janela de julho e agosto, onde o Santos começou a contratar 10 dias depois da abertura da janela. E os demais clubes do futebol brasileiro, os grandes clubes, como o próprio Atlético Mineiro, já havia contratado o jogador antes mesmo da janela abrir. Os jogadores já estavam treinando, só esperando a abertura da janela para que eles começassem a jogar. Foi assim o Corinthians, né? Que acertou, que errou, mas ousou. Foi assim o próprio São Paulo, que acertou, que errou, mas tentou. Ninguém pode negar que o presidente do São Paulo, ele tenta. Não deu resultado, mas ele tenta. Diferente do nosso presidente, que não tenta absolutamente nada. Trouxe 4 jogadores na janela. Luan, você pode considerar o Luan como reforço ou não? É difícil, mas foi um reforço trazido aí pelo presidente do Santos Futebol Clube. Trouxe o Natan, que demorou um mês e meio para entrar no gramado. Trouxe o Soteldo, que infelizmente agora deu azar, que acabou se machucando e deve jogar somente 2 ou 3 rodadas até o final do ano, no máximo, né? E trouxe o Carabarral, que até agora já vimos que, infelizmente, não é jogador do nível do Santos Futebol Clube, né? É mais um jogador que vai ficar ao lado de Julio e de Angulo. Jogadores que não vão mostrar, né, para que veio realmente aqui para o Santos Futebol Clube. Então, meu amigo, a realidade do Santos ela é dura, é preciso ser dito a verdade. Ontem eu convoquei alguns torcedores famosos do Santos Futebol Clube para que se posicionem. Pô, Mano Brown tem muita força. Acho que a torcida do Santos está muito passiva, e quando eu falo passiva, não é cometer atos que a gente não concorde, atos de violência, não é isso. Agora, ontem, por exemplo, eu não ouvi uma vaia sequer na Vila Belmiro. Eu nunca vi isso. É uma anestesia na torcida do Santos inacreditável. Eu citei ontem um exemplo que na última rodada do Campeonato Paulista, eu vi, ninguém me contou, o João Paulo sair ovacionado da Vila Belmiro. Fui eu que vi. E naquele dia eu olhei para o Lucas Rato e falei, não tô acreditando. O Santos está eliminado no campeonato na primeira fase e a torcida está ovacionando o goleiro. Olha, todo o meu respeito ao João Paulo. Mas num jogo que você é eliminado no Campeonato Paulista, um time como o Santos Futebol Clube, gigante como é, não pode aplaudir jogador nenhum. Não pode aplaudir jogador nenhum neste dia. Se não quer vaiar, não vai. Mas aplaudir jogador após uma eliminação do Campeonato Paulista, para mim aquilo foi uma vergonha. E ontem,
Ontem o Santos caiu da 11ª para a 13ª colocação. Você que esteve na Vila não me deixa mentir. Não ouvi uma vaia sequer ao time, a um jogador. Nada. Esse é o Santos. O Santos está entregue. O seu torcedor está entregue. Por muito menos no passado, quando o Santos disputava campeonatos, perdia para um rival, tinha torcedor na porta do CT. Por que mudou? O que acontece com o Santos Futebol Clube hoje? Grande parte da mídia nós já sabemos. Nós já sabemos o que acontece com esse setor. Agora, o torcedor também? O torcedor do Santos também? Eu não estou cobrando aqui de blogueiro, não estou cobrando aqui de youtuber, nada disso. Tá certo? Esses eu já sei. Eu estou cobrando do torcedor do Santos. Até quando a gente vai aceitar? Não adianta manifestar no Twitter, manifestar no... Não. O Santos não tem um executivo de futebol, gente. É muito provável que agora o Rueda acorde e comece de novo a buscar um treinador. Quem é que vem? Quem é que aceita comandar o Santos? A pergunta é a seguinte: quem é que aceita comandar o Santos Futebol Clube? Nenhum treinador que tenha mercado vem. Pode ter certeza disso. E aí você precisa recorrer a Bustos, você precisa recorrer a treinadores da prateleira C do mercado sul-americano. Vale a pena? Vale a pena trazer um treinador da prateleira C do mercado sul-americano que não conhece o nosso futebol, que não conhece o elenco ruim do Santos? Porque esse cara chega aqui e quer conhecer o Thailson de novo, e quer conhecer o Alanzinho de novo, e quer dar oportunidade pro Felipe Cardoso o ano que vem, e quer dar oportunidade o ano que vem de novo para o William Maranhão. Vale a pena trazer esse treinador de Série C do futebol sul-americano? Ou é melhor realmente fazer um plano pé no chão, pensar num bom treinador que esteja aqui no nosso futebol? O Santos perdeu uma grande oportunidade de trazer Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo não é nem de perto o Luxemburgo que nós vimos nos anos 90 e começo dos anos 2000. Mas com toda certeza, diante de toda a incompetência, diante de tanta falta de conhecimento de futebol, ele seria um baita contraponto à gestão incompetente do Santos Futebol Clube. Ele ia ser o começo da mudança, falava sobre isso. O Santos, em não trazer Luxemburgo, perdeu uma grande oportunidade de começar a mudar. Perdeu tempo, perdeu um grande profissional e agora vai realmente sofrer para trazer um profissional capacitado, que conheça o Santos e que consiga fazer as mudanças necessárias. Bom, deixa eu falar sobre a UpSports.bet. Deixa eu falar sobre a casa de apostas que mais cresce no Brasil. UpSports.bet, bônus, varanda 5 para você, QR Code na tela, canto superior esquerdo e, claro, na UpSports.bet você pode realizar apostas esportivas utilizando o bônus Varanda 5. Não perca tempo, clique no link fixado nos comentários e utilize o bônus Varanda 5. É muito fácil. Varanda maiúsculo e o numeral 5. Tem grandes jogos, ainda hoje tem Campeonato Brasileiro, São Paulo entra em campo e muitos jogos rolando no mundo todo, em várias modalidades esportivas e em vários campeonatos. Claro, eu, logo cedo, já fiz as minhas apostas e você pode fazer o mesmo. Não perca tempo, vem para UpSports.bet. Você também, QR Code na tela, link fixado nos comentários, UpSports.bet, em parceria com Varanda Futebol Debate. Alô, varandeiros! É o programa Santos Total, ao vivo! Lucas Rato, atualização sobre Soteldo e Eduardo Bauerman. Marcão e amigos varandeiros que nos acompanham, o Eduardo Bauerman saiu mancando após o apito final, ontem na partida contra o Atlético Mineiro, mas não preocupa, ele só sentiu câimbras e por isso saiu mancando, deve ser o titular contra o Juventude na próxima segunda-feira. Já o Soteldo preocupa mais um pouco, né? O Soteldo realmente teve uma lesão na posterior da coxa direita, vai ser reavaliado hoje no CT Repelé para saber qual que é o grau desta lesão, se quanto tempo o Soteldo precisará ficar fora do time do Santos. Ontem ele saiu chorando, saiu do gramado, ali depois de uma dividida com o Gemerson, deu uma chegada do Gemerson nele, acabou esticando o músculo da coxa direita do Soteldo e ele vai ser reavaliado hoje, lesão na posterior da coxa direita, deve ficar fora pelo menos 4 jogos do Santos, Marcão.
Perfeito, perfeito. Tá aí o Lucas Rato. O Soteldo realmente vai fazer muita falta, hein? Vai fazer muita falta, primeiro pela qualidade do Soteldo, que ontem não estava jogando uma grande partida, não. Saiu logo no começo, nos primeiros minutos ali, talvez, não me recordo bem, mas com 15, 20 minutos o Soteldo acabou deixando o gramado. E não fazia um grande jogo, por mais que tivesse dado uma assistência espetacular para o Marcos Leonardo, né? O Soteldo cruzou com a mão para o Marcos Leonardo e o Marcos Leonardo cabeceou de olho fechado, cabeceou mal, hein? Que fase ruim do Marcos Leonardo, hein? Que fase ruim do Marcos Leonardo. E tá comprometendo o Santos, né? Eu já disse aqui, não escondo, acho que o Marcos Leonardo tem muita qualidade, tem potencial, mas tá muito mal, né? Então, nenhum jogador deve ter cadeira cativa no Santos Futebol Clube. E se o 9 do Santos tá mal, precisa testar alguém. O Angulo, que não é um grandíssimo jogador tecnicamente, é um jogador que tem uma quantidade de gols comparado à minutagem dele no Santos, boa, né? O Angulo joga poucos minutos e consegue marcar gols, né? A performance do Angulo, em termos de gols, ela é boa no Santos Futebol Clube. Mas é um jogador que não agradou o torcedor, não agradou, né, as comissões técnicas do Santos Futebol Clube, em especial agora do Orlando Ribeiro. Mas a realidade é que, às vezes, precisa dar um chacoalhão no Marcos Leonardo. Não pode ter cadeira cativa. Até quando nós vamos aguardar o Marcos Leonardo voltar a fazer gols no Santos? Demos mais uma oportunidade no dia de ontem, perdeu muitos gols, agora teremos o Juventude. Juventude, último colocado da competição, hein? O Santos tem obrigação de vencer o Juventude na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Rato, Santos e Juventude agora só na próxima segunda-feira, não é isso? Só na próxima segunda-feira. E o Santos agora precisa vencer ou vencer, até porque terá nos 2 próximos jogos, depois do Juventude, RB Bragantino e também o Corinthians. Olha, Lucas Rato, eu fiz uma projeção de 8 pontos em 12 disputados aí nas 4 próximas rodadas. 3 já foram para o saco, né? 3 pontos aí já foram para o saco. Já foram para o saco do Santos Futebol Clube. Agora vamos aguardar qual vai ser o desempenho do Santos contra o Juventude, Bragantino e também o Corinthians. Corinthians na Vila, dia 22 de outubro. Lucas Rato, grande prazer tê-lo aqui no Varanda Futebol Debate. Repito, hoje em especial o programa foi gravado. Já estamos colocando no ar ao meio-dia, conforme o horário tradicional do Varanda Futebol Debate. Obrigado mais uma vez pela participação. E quero avisar a galera que à tarde tem vídeo do canal e à noite tem Debate Fantástico. O Elias vai estar bravo, hein? O Elias Cabrini Russo, o homem vai estar bravo à noite. Grande abraço pra você, meu amigo Lucas Rato. Obrigado, Marcão. Sempre um prazer aqui no Varanda Futebol Debate. Obrigado à Nação Santista, todos os varandeiros e varandeiras que nos acompanharam. Fiquem de olho aqui na programação toda do Varanda Futebol Debate. Voltaremos com mais informações. O Santos que agora pensa no Juventude. Jogo na próxima segunda-feira. O Santos já retorna aos treinos nesta quinta-feira. Nessa sexta-feira, Orlando Ribeiro já conta com todo o elenco para fazer um trabalho com bola e esboçar um time para enfrentar o Juventude na Vila Belmiro. Tamo junto, Marcão. Muito obrigado. Obrigado, Lucas Rato. Obrigado a todos vocês que acompanharam o canal Varanda Futebol Debate, o programa Santos Total desta quinta-feira. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.